Senhor, te desejamos. Há um clamor por mais de ti. Queremos tua presença. Em uma só voz cantamos a ti. Vem neste lugar, derrama tua glória sobre nós, inunda-nos com o teu amor e enche-nos de novo, de novo. E vem neste lugar, derrama tua glória sobre nós, inunda-nos com o teu amor e enche-nos de novo, de novo. Sim, vem neste lugar, derrama tua glória sobre nós, inunda-nos com o teu amor e enche-nos de novo, de novo. Cante isso a Ele. E vem neste lugar, derrama tua glória sobre nós, inunda-nos com o teu amor, enche-nos de novo, de novo, e enche-nos de novo, batiza-nos com fogo e enche-nos de novo, batiza-nos com fogo do teu Espírito, enche-nos de novo, batiza-nos com fogo e enche-nos de novo, batiza-nos com fogo e enche-nos de novo, batiza-nos com fogo e enche-nos de novo, de novo, de novo. Queremos ser cheios de ti, cheios do teu Espírito, enche-nos de novo, batiza-nos com fogo e enche-nos de novo, batiza-nos com fogo. Te peço, vem neste lugar, derrama tua glória sobre mim, inunda-nos com o teu amor, enche-nos de novo, de novo. Quantas vezes preciso for, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Sim, Espírito de Deus, enche-nos de novo, e enche-nos de novo, batiza-nos com fogo e enche-nos de novo, batiza-nos com fogo, fogo e enche-nos de, aquece o nosso coração, aviva-nos. Sim, Espírito Santo, faz de novo como na primeira vez. Paz, queridos, sejam bem-vindos ao nosso culto de hoje e eu gostaria de convidá-los para fecharmos os nossos olhos e falarmos com Deus nessa noite. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Deus Santo, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor preparou para nós. Eu peço, Deus, que o Senhor use a minha vida, Pai Santo, que não sejam, Senhor, palavras vindas do meu coração, mas que sejam, Senhor,
as tuas palavras, Pai Santo. Fala com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos falar sobre uma história muito conhecida, e o texto que nós vamos ler hoje está em Mateus, do capítulo 14, verso 22 ao 33. O tema da nossa mensagem é Fé para andar sobre as águas. Então, lá no livro de Mateus, no capítulo 14, no verso 22, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Então essa passagem, né, ela fala que logo depois que Jesus pregou para uma grande multidão, ele pede para os seus discípulos irem de barco até o outro lado do mar da Galileia. E enquanto os discípulos iam, Jesus ele subiu a um monte para orar. E durante a noite, enquanto os discípulos estavam dentro do barco, houve uma tempestade muito grande. E ali havia fortes ventos, ondas grandes, e na madrugada Jesus foi ao encontro deles. Só que Jesus, ele não foi de qualquer forma, né? Jesus não foi de uma forma natural até os discípulos. Jesus ele podia ter pego um outro barco para se encontrar com seus amigos, mas ele escolhe ir de forma sobrenatural. Jesus escolhe ir andando sobre as águas. E quando os discípulos viram aquela cena, eles ficaram aterrorizados. Eles até acharam que era um fantasma. A Bíblia fala isso, porque eles nunca tinham visto aquilo. Talvez eu imagino que eles nunca tenham imaginado que aquilo era possível. Então eles ficaram morrendo de medo. E quando Jesus percebeu, né, que os seus amigos estavam ali aterrorizados, Jesus disse: coragem, não tenham medo, sou eu, né? Sou eu, mestre. E Pedro, então, querendo confirmar que era mesmo Jesus que estava ali, ele diz assim: olha, então se é o Senhor, me chame, né? Me convide para ir ao teu encontro. E Jesus, então, ele faz esse convite a Pedro. Ele diz: venha. E Pedro, então, prontamente ele sai do barco e também anda sobre as águas. Pedro vive ali uma experiência maravilhosa, né? Só que a Bíblia relata também que, apesar de Pedro ter tido coragem de sair do barco e ter vivido essa experiência maravilhosa de andar sobre as águas, ele começou a olhar para as coisas ao seu redor. Pedro, ele começou a olhar para a tempestade, ele olhou para as grandes ondas, ele olhou para o vento forte, e quando ele olhou para essas coisas, o seu coração se encheu de medo, e Pedro então começou a afundar. E quando Pedro, né, começa a afundar, ele clama por Jesus, ele pede por socorro, e imediatamente o Senhor Jesus estende a sua mão
e tira Pedro de debaixo das águas. E antes, e depois Jesus diz para ele: homem de pequena fé, por que duvidou? E depois que os dois entraram dentro do barco, o vento se acalmou e todos os discípulos, por presenciarem aquele milagre, por viverem aquela experiência, reconheceram que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Essa passagem, ela mostra a importância da nossa fé e da nossa confiança em Jesus, mesmo em meio às diversidades. Quem é que não passa por adversidades? Quem é que não tem problemas? Quem é que não enfrenta desafios? O ato de Jesus de andar sobre as águas possui um profundo significado espiritual. Primeiramente, demonstra sua autoridade sobre a natureza. Jesus, ele mostra que ele era soberano sobre todas as coisas, Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Então Jesus, ele mostrou ali a sua autoridade sobre a natureza. E quando ele caminhou sobre as águas, Jesus reafirma não haver limites para o seu poder, mesmo diante de situações desafiadoras. Então não há limites para o poder de Cristo, não há limites para o poder de Deus. Deus, ele é capaz de fazer todas as coisas, ele é o Criador de todas as coisas. E além disso, essa passagem ensina sobre a fé. Jesus nos ensina uma importante lição quando ele convidou Pedro para andar sobre as águas junto com ele. Enquanto Pedro mantinha a sua confiança em Jesus, enquanto Pedro mantinha os seus olhos fixos em Cristo, ele andou sobre as águas. Mas quando ele permitiu que as coisas que estavam ao seu redor tomassem conta do seu coração, ele afundou. Quando Pedro deixou que o medo da tempestade, que o medo das ondas, que o medo do vento tomassem conta do seu coração, ele perdeu o foco. E muitas vezes isso acontece comigo, isso acontece com você. Muitas vezes nós estamos enfrentando problemas difíceis, estamos passando por grandes adversidades, e isso e essas coisas enchem o nosso coração de medo, e nós perdemos o nosso foco. Então, essa situação, ela ilustra como a insegurança e a falta de fé podem nos desviar do nosso caminho, do caminho que Deus tem para nós, e nos tirar do foco. Muitas vezes até nos faz perder o rumo. E ao resgatar Pedro, Jesus nos mostra que está sempre ao nosso lado, pronto para nos apoiar nas dificuldades. Com fé nele, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Jesus está sempre disposto a estender a sua mão e nos tirar de dentro das águas. Jesus está sempre pronto para nos resgatar da tempestade, para nos tirar do vento forte que muitas vezes nos empurra para trás. Jesus está sempre pronto para nos socorrer. Então, quando nós confiamos nele, nós podemos enfrentar qualquer tempestade da vida, porque ele nos concede força e esperança. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, independente das circunstâncias, nós podemos confiar em sua presença. Nós podemos confiar no auxílio que o nosso Deus pode nos dar, cientes de que ele nunca nos abandona. A nossa mãe pode nos abandonar, o nosso pai pode nos abandonar, os nossos filhos podem nos abandonar, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos amigos podem nos abandonar, mas Deus, ele nunca te abandona. Deus, ele nunca me abandona, porque ele é o Pai de amor. Então, o Senhor, ele nunca irá nos abandonar. E essa mensagem nos encoraja a permanecer firmes, mesmo diante das dificuldades, sabendo que nós temos um Salvador, sabendo que nós temos um auxílio, sabendo que nós temos alguém que nos sustenta em todos os momentos. E ao convidar Pedro para se juntar a ele, Jesus ensina que a fé verdadeira exige ação. Pedro, ele só viveu o milagre, ele só viveu essa experiência sobrenatural de andar sobre as águas porque ele
teve uma ação. Pedro escolheu sair do barco. E nessa mensagem, nessa história, nós aprendemos 7 segredos que fizeram com que Pedro andasse sobre as águas. O primeiro segredo: estar disposto a sair do barco. Pedro, ele só anda sobre as águas porque ele aceita sair do barco. Pedro, ele sai da sua zona de conforto. E muitos de nós hoje estamos na zona de conforto. Vou dar um exemplo aqui de algo que aconteceu recentemente. Nós, estávamos no Algarve, a nossa igreja já estava lá, já tínhamos lá alguns membros, o nosso trabalho estava estabilizado, tínhamos uma casa para morar, tínhamos ali conhecido algumas pessoas, tudo que nós tínhamos vivido em Portugal estava lá no Algarve. E nós, quando como igreja decidimos vir para Viana do Castelo, todos nós que viemos tivemos que sair da nossa zona de conforto. Nós tivemos que deixar tudo para trás para viver uma nova experiência aqui. Nós saímos da nossa zona de conforto. E se hoje você está na sua zona de conforto, saiba que você só vai viver o sobrenatural, você só vai andar sobre as águas quando você sair do barco. Então a disposição para obedecer à voz de Deus, ela importa. O que o Senhor tem dito para você? O que o Senhor tem te convidado a fazer? Saiba que obedecer importa. A disposição para obedecer importa. O segundo segredo: ouvir o convite de Jesus. Jesus chamou Pedro. Venha. E não era uma iniciativa humana, Pedro, ele não decidiu sair do barco por livre e espontânea vontade, vamos dizer assim. E eu fico me imaginando nessa situação. Se eu estivesse, dentro desse barco, naquela altura, naquele momento, eu acho que eu jamais sentiria vontade de sair do barco. Primeiro porque eu não sei nadar. Então, se eu caísse na água ali, provavelmente eu iria morrer afogada. Então eu jamais sentiria vontade de sair do barco. E depois também que o barco era o único lugar seguro onde os discípulos estavam, não tinha terra ali por perto. Imagina só a tempestade balançando o barco de um lado para o outro, os fortes ventos, as ondas grandes. Eu imagino que Pedro também, por livre e espontânea vontade, ele não sentiria vontade de sair do barco, mas ele pede, para que Jesus o chame para confirmar que se era mesmo o mestre. E Jesus diz: venha. Se Jesus não tivesse dito isso, Pedro não sairia do barco. Então, ouvir o convite de Jesus é importante, porque é uma resposta ao chamado de Cristo. Você tem respondido o chamado de Cristo na sua vida? Você tem ouvido o convite que Jesus tem feito para você todos os dias? Terceiro segredo: manter os olhos fixos em Jesus. Enquanto Pedro estava ali olhando para Jesus, a sua confiança estava nele. Mas quando Pedro começa a olhar para as coisas ao seu redor, o medo toma conta do seu coração e Pedro então começa a afundar. Manter o foco em Cristo é essencial. Você só vai continuar andando sobre as águas se você continuar olhando para Cristo. Então mantenha os seus olhos fixos em Jesus, porque manter o foco nele é essencial. Quarto segredo: ter fé mesmo em meio à tempestade. Então ali o barco estava sacudindo, balançando de um lado para o outro. O vento estava aterrorizando os discípulos, as ondas estavam enchendo o coração deles de medo, e tudo isso torna esse desafio ainda mais difícil, torna esse teste ainda mais difícil. Mas a fé ativa nos momentos de dificuldades, nos momentos de crise, revela o caráter de Deus. Nos momentos em que nós estamos enfrentando as tempestades, as adversidades da vida, nós conseguimos ver o caráter de Deus, nós conseguimos ver quem Deus é. Quinto segredo: reconhecer os limites pessoais. Pedro começa a afundar, não porque ele foi castigado por ter duvidado, mas porque ele reconheceu a sua fraqueza humana.
E isso acontece conosco também. Quando nós reconhecemos o quão pequenos nós somos diante das dificuldades, nós reconhecemos quem nós somos, né? Em muitas situações das nossas vidas, nós nos sentimos impotentes. Em muitas situações, a gente até consegue resolver as coisas, resolver os problemas, mas tem coisas que não dependem de nós. E nesses momentos, a gente percebe o quão pequeno nós somos, o quão humano nós somos. E também nesse momento, esse momento de dificuldade é maravilhoso, porque ele nos faz reconhecer que nós precisamos de Cristo, que nós precisamos de Deus, que com a nossa força nós não somos capazes de fazer nada. E o quinto segredo, poder do clamor e socorro imediato de Jesus. Então, ao perceber o perigo, Pedro ele grita: Senhor, salva-me. E nós fazemos isso também, né? Eu sempre faço isso, eu sempre clamo por Jesus, porque eu sei que sozinho eu não consigo. E Jesus, ele estende a sua mão imediatamente para salvar Pedro de ser afogado, né? Para ajudar Pedro e tirar Pedro da água. Então Deus, ele responde ao reconhecimento da nossa necessidade. Deus, ele nos responde imediatamente quando nós clamamos por ele, quando nós pedimos o seu socorro. A Bíblia diz que ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, ele nunca nos deixa. Então, o poder do clamor é maravilhoso, sabe? Se você hoje tem enfrentado um problema muito grande, clame por Cristo. Ele está só te esperando clamar por ele, chamar por ele, porque ele está disposto a atender os seus pedidos. Deus, ele está disposto a estender a mão e te tirar de debaixo das águas. Sétimo segredo, a adoração e reconhecimento. Depois que Jesus e Pedro entraram no barco, os discípulos reconheceram verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus. Quando eles presenciaram aquele milagre, aquela situação maravilhosa, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Então, quando nós passamos por determinadas situações e nós vivenciamos o milagre, nós reconhecemos quem Deus é, nós reconhecemos quem Jesus é nas nossas vidas. E quando nós reconhecemos isso, o nosso coração, ele se torna um coração que adora a Deus, não por aquilo que ele faz, mas por quem ele é. Então isso é maravilhoso quando nós reconhecemos quem Deus é, que Deus é um Deus maravilhoso, que ele é um Deus grandioso, que ele é um Deus que salva, um Deus que liberta, sabe? Que Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas, ele é o Criador dos céus e da terra. Então, quando nós reconhecemos quem Deus é, nós o adoramos. E a primeira lição que nós aprendemos com essa história é que Jesus vem ao nosso encontro no meio da tempestade. Os discípulos estavam ali há um tempo já dentro do mar, né? Eles precisavam atravessar para o outro lado. E Jesus, ele não apareceu quando o mar estava calmo, né? Jesus não apareceu ali quando estava tudo bem. Jesus escolheu aparecer justamente no momento de tempestade. Então Jesus, ele foi até os seus amigos quando o mar estava agitado. Isso nos ensina que Deus, ele não espera a tempestade passar para chegar até você. Ele vem no meio dela. Deus, ele vem no meio da tempestade. Então talvez você esteja passando por uma tempestade hoje. E eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está indo ao seu encontro para te socorrer. A segunda lição. A fé nos faz viver o impossível. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu apenas uma palavra: venha. Então Pedro saiu do barco. Pedro fez o impossível. Ele andou sobre as águas. E por quê? Porque ele confiou na palavra de Jesus. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou. Mas quando ele começou a olhar para as coisas ao seu redor, ele começou a afundar.
Isso nos ensina uma verdade profunda. Você afunda quando você olha para o problema. Você afunda quando você olha para as dificuldades. Você afunda quando você olha para as coisas desse mundo. E você anda sobre as águas quando você olha para Jesus, quando você olha para Cristo. Terceira lição. Mesmo quando falhamos, Jesus nos segura. Pedro começou a afundar, mas ele clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a sua mão. Jesus não deixou Pedro morrer. Jesus não deixou Pedro se afogar. Jesus não desistiu dele. Isso mostra o amor, a graça e a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus. Talvez a sua fé hoje tenha falhado, talvez você esteja afundando, mas se você clamar, Jesus vai segurar a sua mão. A quarta lição: o maior perigo é nunca sair do barco. Os 11 discípulos ficaram dentro do barco e somente Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Somente Pedro viveu aquele milagre. Então, às vezes, é melhor a gente tentar e aprender do que nunca fazer nada. O que o Senhor tem pedido para você fazer e você tem adiado, você tem deixado para depois, porque você tem medo. O barco representa o conforto, a segurança, a zona onde nós não precisamos confiar. Mas os milagres acontecem quando nós saímos do barco. E a conclusão: hoje Deus está dizendo: venha, confie, saia do barco, olhe para mim. Não importa o tamanho da tempestade, não importa a força do vento, não importa o tamanho das ondas, Jesus está com você. Jesus vai fazer você vencer. E no final, todos aqueles que estavam no barco disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que hoje você experimente esse milagre na sua vida. Que hoje você decida sair da sua zona de conforto, sair do barco para andar sobre as águas com Cristo. Mas não se esqueça, não olhe para as coisas ao seu redor. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus e você experimentará o milagre de andar sobre as águas. Amém? Lembre-se de uma coisa: a voz que te chama para andar sobre as águas é a mesma que acalma o mar. Não tenha medo, tenha fé, em nome de Jesus. E eu gostaria de convidar os irmãos agora para fechar os olhos. Vamos ouvir um louvor. Você pode orar aí da sua casa também. Glórias ao teu nome, Senhor. Sobre as águas, Senhor, tira o medo do nosso coração.
Que os nossos olhos, Senhor, sejam fixos em Ti, Deus Santo. Que possamos, Senhor, parar de olhar para a tempestade, para as dificuldades.
Muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Muito obrigada, Jesus, pela Tua palavra que é vida, que é a Tua palavra que é viva, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esse tempo precioso, Pai. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe cada um de nós. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos, Pai, que estão em suas casas. Abençoa, Senhor, a família de cada um, Deus Santo. Alcança, Senhor, os enfermos, Pai. Pedimos, Pai, para que o Senhor alcance os nossos irmãos que estão enfermos nessa noite, Senhor. Opera, Senhor, o Teu milagre, Deus. Opera, Senhor, a cura, Deus Santo. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor, ouvir testemunhos daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Eu peço, Deus, que essa palavra ela gere frutos na nossa vida, no nosso coração, e que possamos, Senhor, guardá-la no nosso coração, Senhor. E que possamos, Deus, pôr em prática nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque nós só experimentamos o milagre quando nós estamos olhando para Ti, quando nós estamos confiando em Ti. Então nos ensina, Pai Santo, nos ensina, Jesus, a manter os olhos fixos em Ti. E eu peço, Deus, que o Senhor dê uma ótima noite para cada um de nós, um ótimo fim de semana. E pedimos que o Senhor continue se manifestando em nosso meio. Muito obrigada por tudo, Senhor. A Ti eu entrego, Senhor, a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Tenha um ótimo fim de noite e um ótimo fim de semana, em nome de Jesus.